Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa que ontem defrontou o Estoril Praia, o Sporting Clube de Portugal, que visitou o terreno da Canarinha e venceu por 2-0. A equipa do Sporting ainda tenta conquistar alguns objetivos na Liga NOS, à espera que os rivais percam pontos para se aproximar do segundo lugar ou talvez do primeiro, apesar de ser extremamente difícil o Sporting este ano conseguir algum título, mas jogo após jogo, Jorge Jesus continua com os seus comportamentos e princípios de jogo, continua com as suas ideias bem vincadas na sua equipa e depois com a lesão de Adrián deu espaço para que Palhinha jogasse ontem na posição de pivô defensivo e William Carvalho a ocupar aquela posição 8, a posição de Adrián. O Sporting começou com Rui Patrício na baliza, lado direito Schelotto, lado esquerdo Jefferson, dupla de centrais com Paulo Oliveira e Coates, Palhinha na posição de médio defensivo, à frente onde Adrián jogou William Carvalho, depois Gelson na direita, Bryan Ruiz na esquerda e na frente o ponta de lança Bas Dost, sempre com o apoio de Alan Ruiz. Foi um Sporting, e como vocês podem ver os vídeos anteriores sobre a análise que eu faço à equipa de Jorge Jesus, vocês podem ver que os comportamentos não se alteram e até no vídeo passado eu tentei explicar este 4-1-3-2 de Jorge Jesus que continua com as mesmas ideias. O Sporting teve sempre, e começando já na primeira fase, teve sempre uma primeira fase muito complicada. Porquê? Porque o Estoril pressionava muito alto e anulava depois as pedras fundamentais do Sporting para a sua primeira fase de construção. Paulo Oliveira e Coates eram os dois centrais que estavam sempre à espera de receber bola por parte do Rui Patrício e depois Palhinha descia as suas linhas para também dar uma linha de passe ao portador da bola. De reparar que nesta situação os jogadores do Estoril subiam muito as suas linhas e claramente tentavam anular, estorbar a primeira fase de construção do Sporting. Depois, quando o Sporting saía dessa primeira fase, dessa zona de pressão que é caracterizada como uma zona de pressão porque o Estoril subia muitas linhas, mas depois quando a bola saía e chegava a um dos corredores, tanto do lado direito como do lado esquerdo, os comportamentos eram iguais, ou seja, por um lado era Schelotto que dava a profundidade, a verticalidade, a sua velocidade ao corredor direito, quando o Gelson depois procurava movimentos mais interiores. Isto é uma das dinâmicas do Sporting. E depois reparem que o William Carvalho, muito bem situado na sua posição mais recuada no centro do terreno, Bryan Ruiz nesta jogada estava a correr em sentido de aparecer ao segundo poste, Bas Dost e Alan Ruiz muito bem posicionados. Isto quer dizer que quando o Schelotto subia no terreno era claramente porque Gelson Martins procurava movimentos mais interiores. De realçar que nesta primeira parte o William Carvalho sempre no corredor central atrasava-se um pouco para dar seguimento e apoio à linha da bola. E isso Jorge Jesus na primeira parte fez questão de demonstrar que o posicionamento do William Carvalho não estava a ser perfeito, mas continuando no corredor do lado esquerdo, nem só o Schelotto dava a sua profundidade ao corredor, porque havia situações que estava mais recuado e então era Gelson do lado direito que dava a largura à frente de ataque do Sporting e depois Schelotto muito bem no apoio ao portador da bola, que neste caso era Gelson, e de reparar que aqui o William Carvalho já está numa posição perfeita para a posição que atuava, e depois Alan Ruiz é o jogador da frente que depois vai bascular sempre no sentido da bola, onde a bola está, tanto no lado direito como no lado esquerdo, era Alan Ruiz que dava esse apoio. Falando do lado esquerdo, com Jefferson e Bryan Ruiz, era exatamente igual,
ou era Jefferson que subia no seu corredor quando o Bryan Ruiz procurava movimentos mais interiores, ou então quando o Jefferson tinha a bola numa situação mais recuada, era depois Bryan Ruiz que fazia a largura à frente de ataque do Sporting. Já falei dos corredores, vamos falar agora no corredor central. Houve alguma dinâmica, apesar também de alguma dificuldade de William Carvalho, porque William Carvalho jogou à frente de Palhinha, mas em diversas situações houve ali uma troca de posicionamento, e nesta imagem vocês podem ver que Palhinha está numa situação mais central recuada e à frente William Carvalho naquela situação de 8. Reparem que Gelson está um pouco, não muito aberto no seu corredor. Este é o momento que o Sporting quer mudar a bola de corredor, a bola vem do lado esquerdo, passa por William Carvalho para depois seguir o rumo para o lado direito. Gelson está a abrir, com o Schelotto já a fazer o apoio, e reparem que Bryan Ruiz está no corredor esquerdo, juntamente com a presença de Alan Ruiz, porque isto foi uma mudança de corredor à bola. Mas aqui reparem que William Carvalho está na situação à frente de Palhinha. Em outras situações, dependendo também da pressão do portador da bola, era constante Palhinha pressionar muito alto, e depois havia uma compensação em troca de posicionamento, em que William Carvalho ficava mais atrás de Palhinha para compensar a saída do jovem jogador quando abandonava a sua zona para fazer uma pressão ao jogador do Estoril. E então havia este misto de troca de posicionamento com Palhinha e William Carvalho. No que toca ao corredor central, numa parte mais avançada, Alan Ruiz está cada vez melhor. É um jogador que vai procurar muito as entrelinhas e descendo muito no seu posicionamento para conseguir criar linhas de passe e criar também superioridade numérica no corredor central. Aqui Bryan Ruiz desce e vejam o posicionamento que está quase ao lado de William Carvalho, e depois Palhinha, porque a bola está mais afastada, está mais no corredor do lado direito. Palhinha a fazer a cobertura, William Carvalho quase na linha de Alan Ruiz, Gelson muito aberto, e depois reparem que é Bryan Ruiz que vai assumir depois o papel e o posicionamento de Alan Ruiz. Porquê? Porque o Sporting quer ter sempre homens na área no que toca à sua organização ofensiva. E aqui podem ver que Alan Ruiz desce no corredor central para criar linhas de passe e criar algum desequilíbrio naquele miolo do terreno. Isto era uma das suas rotinas ofensivas, e depois a outra rotina que eu identifiquei faz parte do primeiro gol do Sporting. E aqui Alan Ruiz já vos disse que, dependendo do posicionamento da bola, se a bola estiver do lado esquerdo, Alan Ruiz flete. Para quê? Para dar ou profundidade ou a descer, criando linhas de passe. Se a bola estiver do lado direito, era exatamente igual, e foi isso que aconteceu no golo. Numa situação que Schelotto tem bola, joga em Gelson, Gelson está aberto no corredor, mas depois numa situação quase a meio campo, mais recuado, é Alan Ruiz que vai fazer uma diagonal de dentro para fora à procura das costas de Gelson do lado direito. No lado esquerdo passava-se exatamente a mesma situação, quando Bryan Ruiz recebia a bola e estava numa posição mais recuada, aberto no seu corredor, depois Alan Ruiz fazia a diagonal nas costas. E este foi o Sporting frente ao Estoril, um Sporting que depois com bola era muito dinâmico, à imagem das equipas de Jorge Jesus, e depois no processo sem bola foi um Sporting também muito pressionante, um Sporting com um misto de estrutura que eu reparei em termos de defender, baixando linhas em algumas situações e subindo em outras situações. Nesta imagem vejam que o Sporting faz uma pressão muito alta, Alan Ruiz está a pressionar já o portador da bola, que é o guarda-redes, Bryan Ruiz na referência também do número 5 do Estoril. William Carvalho sobe no terreno para anular a parte mais central, e depois a referência do outro central está com Bas Dost. Portanto, era um Sporting que em momentos pressionava muito alto e depois em outros momentos descia um pouco as linhas, mas não, o limite não estava na linha do meio campo, ou seja, ou fazia uma pressão alta
ou fazia uma pressão média-alta. E nesta imagem, uma das formas que captei o Sporting a defender foi no 4-4-2, em que na frente ficava Bas Dost e Alan Ruiz. Nesta situação é já uma pressão média-alta, e depois a linha de 4 com Bryan Ruiz e Gelson a descerem dos seus corredores, fazendo a linha com William Carvalho e Palhinha. Esta foi uma das situações que reparei na estrutura defensiva do Sporting num 4-4-2, como também no desenrolar do jogo e naquilo que o jogo pedia às linhas do Sporting. Reparei que o Sporting também defendia na sua estrutura no 4-1-3-2, em que Palhinha era o jogador mais recuado à frente da linha 3 e com os dois na frente, Bas Dost e Alan Ruiz. Em outras situações também reparei no 4-1-4-1, em que Alan Ruiz depois desce para a linha dos médios, ficando Bas Dost. Alan Ruiz, William Carvalho, Bryan Ruiz e Gelson, e atrás Palhinha. O Sporting, já falei nos comportamentos com bola e nos comportamentos sem bola. Foi um Sporting claramente que é uma equipa superior à do Estoril. O Estoril, na minha opinião, é uma equipa que é uma equipa perfumada, é uma equipa que sabe jogar à bola, é uma equipa tecnicamente muito evoluída no que toca ao individualismo. Tem jogadores que conseguem sair muito rápido da pressão com 1-2 toques, bons jogadores. O Estoril, da sua primeira fase de construção até à segunda, consegue facilmente resolver os seus problemas, mas depois falta-lhe a agressividade, a intensidade no último terço do terreno e também muito a tomada de decisão, porque é um Estoril que na frente de ataque não cria grande moça e não criou grande moça à equipa do Sporting. O Sporting, aos 21 minutos, já tinha o seu golo, a bola dentro da baliza do Estoril. É no lance que eu já vos expliquei, em que Schelotto joga em Gelson Martins. Gelson Martins depois vai colocar a bola numa diagonal que Alan Ruiz faz. Depois Alan Ruiz faz um cruzamento onde vai aparecer Schelotto, que vem a correr atrás, faz o remate, mas depois a bola sobra para Bryan Ruiz, que com um simples toque na bola consegue colocar a bola lá dentro. O Sporting sai para o intervalo a ganhar por 1-0. Era a equipa que conseguia dominar quase todos os momentos de jogo. O Estoril jogava bem, mas o Sporting também, em termos coletivos, é uma equipa coletivamente muito superior à do Estoril. Eu digo que o Estoril tem jogadores individualmente muito acima da média, mas o Sporting, em termos de coletivo, é muito mais forte do que o Estoril, com as suas rotinas e dinâmicas muito bem identificadas. Aos 80 minutos sai Alan Ruiz e entra Bruno César. Aqui o que acontece? Bruno César vai para a esquerda, para a posição de Bryan Ruiz, e Bryan Ruiz vai para o meio, para a posição onde estava a atuar Alan Ruiz, para fazer a companhia a Bas Dost. Depois, aos 84 minutos, Diakité faz um penalti sobre Bas Dost. Parece-me que Bas Dost está em fora de jogo, mas o árbitro assinalou o penalti. E depois Bas Dost, um minuto depois, faz o gol do Sporting, 2-0, mata o jogo. O Sporting soma 3 pontos num campo teoricamente difícil do Estoril Praia, soma mais 3 pontos e vai estar à espera do jogo de hoje do Porto, que vai ao Bessa defrontar o Boa Vista, porque o Benfica já tinha ganho na sexta-feira ao Chaves em casa por 3-1. Espero que tenham gostado de mais uma análise, desta vez à equipa do Sporting, à equipa de Jorge Jesus. Da minha parte, tenho que agradecer o vosso apoio e também a vossa presença no canal Joga Simples. Vamos ter mais vídeos, portanto, esperem pelos próximos vídeos e da minha parte, um grande abraço.